Bom dia! Bom dia, pessoal! Voltamos ao nosso festival de lives, aproveitar que a gente está aí no Rock in Rio, Lollapalooza, tem um monte de festivais aí, né, gente? Então a gente decidiu aqui no lugar de encontro fazer um festival para vocês de lives, que são lives de conteúdo, lives rápidas, para que assim, as pessoas, vocês comecem a entrar em contato com a clínica do acompanhamento terapêutico. Então acompanhe essa semana, todos os dias às 10 da manhã nós faremos essa live. Mandem aí pro pessoal, para quem vocês querem que assista esse momento, essa live. Eu acho que a gente está no mês, né? Aí o mês do Setembro Amarelo, mas eu quero falar com vocês hoje para além do Setembro Amarelo, né? Acho que a prevenção ao suicídio, ela se dá o ano inteiro deve se dar o ano inteiro e por diversos fatores, né? Então eu quero começar, manda aí pro pessoal para eles entrarem. Eu quero começar falando com vocês, gente, vou ler uma frase para vocês do Vygotsky, que eu gosto muito para pensar essa dimensão, esse desejo de morte do outro, e aí a gente vai conversar um pouco sobre a atuação do acompanhante terapêutico, que é esse dispositivo, né? O acompanhamento terapêutico é um dispositivo de estratégias inúmeras para o cuidado de outra pessoa, sempre pensando na reinserção social, sempre pensando na autonomia, no cuidado dessa pessoa, sobre o viés dela, sobre a perspectiva dela. Então eu quero começar falando para vocês com essa frase, e aí a gente começa a conversar um pouco, tá? Então, Vygotsky disse o seguinte: a morte é interpretada somente como uma contraposição contraditória da vida, como a ausência da vida, em suma, como o não ser. Mas a morte é um fato que tem também seu significado positivo, é um aspecto particular do ser, e não só do não ser. É um certo algo e não o completo nada. Por que eu comecei falando dessa frase para vocês? Porque a gente já tem um mito que se envolve no fazer diante do suicídio, que é esse de que a morte não ensina nada, que é a finitude de todas as coisas. E eu queria pensar com vocês que, na verdade, pensar assim faz de nós profissionais com muitas amarras. A gente começa, imagina um acompanhante terapêutico que não vê na morte, né, nessa perspectiva de finitude, uma positividade, algo a se construir, alguma coisa que se possa fazer para se pensar a morte. Então veja, eu estou dizendo que a gente precisa, enquanto acompanhantes terapêuticos, potencializar principalmente a vida de quem fica, e conversar abertamente com as pessoas que eventualmente têm ideação ou que já tentaram suicídio, para que a gente consiga ver quais são os fatores que essa pessoa apresenta, o porquê que essa pessoa apresenta um desejo de morte, pessoal. Imagina que nesse desejo de finitude, essa pessoa às vezes tem um desejo de mais cuidado, um desejo de melhores relações, um desejo de um trabalho, um desejo de o retorno de uma relação que ela tenha perdido.
Então, todas essas questões que são fatores de risco, né? Então, uma pessoa que não tem um trabalho, uma pessoa que não consegue finalizar a sua faculdade, que não consegue fazer o retorno da sua faculdade, todos esses aspectos sociais, eles são fatores de risco para o suicídio, mas eles também são fatores de potência. Imagina se a gente consegue agora, quando a gente fala do suicídio, pensar no sujeito como um todo, pensar na pessoa que está sofrendo, que a gente pode ajudá-la a fazer um projeto de vida, aí sim a gente consegue pensar algo para além da morte. Então, esse desejo de morte tem em si mesmo uma potência de vida. A gente precisa construir junto com os nossos acompanhados o que a gente chama, uma ferramenta muito potente, que é o projeto terapêutico singular. A gente fala muito, né, dos fatores de risco de suicídio, a gente fala muito de que tem que conter a crise, mas como? Ninguém ensina como que se faz uma intervenção em crise, como que se faz uma atuação com pessoas que têm esse desejo de morte. Eu quero trazer para vocês que nesse desejo de finitude da dor, porque nunca é assim apenas morrer, né, gente? É a finitude desse sofrimento, tem muita possibilidade de pensar estratégias junto com esse seu acompanhado. Então imagina uma pessoa que já está há um tempo isolada, que ela não tem amigos, que ela não consegue fazer relações, que ela não sai de casa. Essa pessoa tem uma solidão instalada, não vê mais sentido de vida, e você, quando entra enquanto uma pessoa potente ali naquele espaço, que vai estar na casa dela, você tem uma missão interessante, que é fazer um projeto de vida junto com seu acompanhado, se for possível, e também junto com a família. É uma ferramenta, pessoal, assim, extremamente potente, porque você vai colocar ali todas as estratégias possíveis para lidar com o desejo de morte do seu acompanhado. Então você vai entender, escutando de um modo muito sensível, né? Quais são os conflitos que existem nessa família. Vocês vão colocar estratégias para lidar melhor com esses conflitos com a família. Vocês vão entender quais são as dificuldades do seu acompanhado. Então, ele tem dívidas. Com isso, ele tem uma dificuldade de se relacionar, por, sei lá, né? Eu já tive acompanhado que tinha dificuldade com a sua sexualidade, né, com o modo com que ele se apresentava para as mulheres. Ele achava que ele tinha uma performance ruim, ele achava que o órgão genital, né, o pênis dele, não fazia bem para as pessoas, então ele se sentia muito inferiorizado, que ele não conseguia ter uma boa performance, e isso fazia ele querer, né, era um discurso que fazia com que ele pensasse na morte, era um sentimento legítimo. Então, uma questão social, porque se espera uma ótima performance masculina, enfim. Então, esse homem que não consegue prover essa família, né, que às vezes os homens, nós sabemos que os homens, as mulheres nós temos mais tentativas entre as mulheres, e entre os homens nós temos mais consumações. E muitas vezes esses homens mostram pra gente dados interessantíssimos que estão relacionados a não provimento, né? Essa coisa da virilidade, de não ter conseguido fazer dessa família uma família que tivesse condições como ele achava que deveria, ou ele não conseguiu suportar um fim de um relacionamento. São condições sociais relacionadas, que estão presentes na vida, né? Às vezes pessoas que não têm como colocar comida no prato diário. Então os homens não conseguem suportar isso, situações sociais que fazem as pessoas pensarem num projeto de finitude desse sofrimento, pessoal. Então não adianta a gente falar exclusivamente do fator depressão.
Depressão, no caso da ideação, das tentativas de suicídio ou da consumação do suicídio, é um fator de risco, não é uma condição. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma vivência, né, uma pressão, uma vivência de pressão muito intensa no trabalho, por exemplo, pode, sem ter um quadro de depressão instalado, né, sem ter a sintomatologia necessária para fechar um quadro de um transtorno psiquiátrico como a depressão, pode vir a cometer um ato de suicídio, chegar ao ato por um impulso, por um momento de desespero. Então nós temos a possibilidade de tentativas e consumações por um quadro psiquiátrico, e não só a depressão. Ela é a mais conhecida, nós temos a esquizofrenia, nós temos bipolaridade, que também tem um alto índice de tentativa e consumação, né? Mas nós temos fatores sociais, fatores políticos, pessoas, por exemplo, agora nós estamos num momento político em que as pessoas ficam muito à flor da pele, em que elas ficam desejosas de ter ali o seu político ganhando, de ter a sua ideologia, de ter a sua ideologia se sobressaindo sobre outras ideologias. As pessoas podem chegar ao ato ou podem entrar num desespero tão intenso que acabam chegando, né, fazendo um ato impulsivo, saindo, né, dessa razoabilidade, né, o processo volitivo da pessoa, de vontade da pessoa, dá um curto-circuito e ela acaba cometendo esse ato. Então, pessoal, é importante entender que esses fatores precisam ser visitados. A gente precisa pensar que a pessoa pode ter uma crise ali, já tem um transtorno instalado, tá sob efeito do tratamento, tá tudo bem com ela, e ela pode ter um novo episódio, uma nova crise, um novo surto, e ela pode chegar também ao ato. Mas é importante pensar que uma pessoa assalariada, uma pessoa que tem dificuldade, que sofre uma pressão muito grande no trabalho, que sofre uma pressão muito grande na faculdade, sofre uma pressão intensa por conta da sua sexualidade, por conta da sua identidade de gênero, uma pessoa que sofre porque a família não aceita a pessoa que ela escolheu para amar. Isso tudo faz com que o sujeito pense, é fator de risco, pense em não estar mais nesse momento. Então, nesse estado aqui de vida, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o acompanhante terapêutico, diante dessas circunstâncias, ele vai fazer um projeto terapêutico, anotar, levantar todas essas questões sociais, psicológicas, de pressão, e vão construir um planejamento junto com o acompanhado, junto com a família, de quais ações vão trabalhar para cada uma delas. Então, se essa pessoa não tem um emprego, quais são as possibilidades, quais são as estratégias, junto com o acompanhado e junto com a família, para que ela consiga ter um emprego, ou para que ela compreenda o momento de ter um emprego, ou para que ela faça projeto para ter um emprego. Se essa pessoa quer voltar aos estudos e não consegue, se ela se sente fracassada, se ela está sentindo que ela é muita pressão e que ela não consegue suportar, suportar esse meio acadêmico, quais são as estratégias para que ela consiga lidar com esse fator social, com isso que acontece, que é natural na vida vivida, como que ela consegue lidar? Então, conversando com os professores, fazendo um mutirão de estudos, ou trancando essa faculdade nesse momento. Então, pessoal, tem estratégias a serem construídas, e sempre trabalhar, o AT vai sempre trabalhar em rede, nunca vai ser o salvador da pátria, pensar que, nossa, eu estou lá na casa dessa pessoa diariamente e vou conseguir lidar com essa questão sozinho.
isso é uma dimensão profissional equivocada, né? Porque o fazer do acompanhante terapêutico, ele se dá necessariamente numa equipe, se dá necessariamente no fazer em rede, multiprofissional. Então, tem numa possibilidade de tentativa de suicídio, de ideação suicida, você precisa buscar outros profissionais, como psiquiatra, como o psicólogo que trabalha junto, e com isso eu já estou te dando uma informação que você não precisa trabalhar sozinho. Então é AT ou psicólogo. Não, gente, é uma equipe multiprofissional. O acompanhante terapêutico, mesmo que seja psicólogo, ele deve, né, se distanciar um pouco desse lugar da psicologia e se colocar enquanto acompanhante terapêutico para buscar estratégias ali naquela família, com essa pessoa, para que consiga inclusive entrar numa psicoterapia, inclusive fazer um contato com o psiquiatra. A ideia é que o acompanhante terapêutico faça um manejo clínico ali no ato, buscando estratégias como usando estratégias, né, como o plano de ação, né, como que essa pessoa gostaria de trabalhar a própria crise. Quando ela está com pensamentos suicidas, quando ela quando ela tem comportamento de automutilação, quando ela tem desejo de tentativa, planejamento de tentativa de suicídio, o acompanhante terapêutico, ele é potente para fazer esse plano de ação junto com a família, junto com o acompanhado, para entender como que vão lidar com esse momento. Então, quando essa pessoa está em crise, chama-se o SAMU ou não, chama uma pessoa super querida, que essa pessoa tem muito afeto e vai escutar nesse momento, ou vai fazer vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer a faculdade nesse momento, vai deixar os afazeres da casa nesse momento e vai ficar na casa de alguém. Então são estratégias que a própria pessoa, quando consegue conversar, quando você escuta de um modo muito sensível, ela vai te dizer. Eu gostaria, às vezes essa pessoa vai ter um comportamento muito embotado, muito anedônico, né? Sem prazer, sem vontade nenhuma. Então ela vai falar, não, nada funciona pra mim, eu não quero nada. E você pode construir isso também junto com a família. E às vezes é necessário fazer um ato mais propositivo, assim, de ficar mais próximo, de estar presente mais horas durante essa crise. Então é necessário que a gente consiga construir junto com o acompanhado, de acordo com a realidade dele, da realidade da família. O mais importante é que a gente não entre nesse processo que é um mito, né, de que as pessoas com tentativa, com desejo de morte, necessariamente são pessoas que têm depressão, que estão sofrendo com depressão. Isso não é uma verdade. Quando você escutar, essa vida tá um saco, eu não aguento mais, eu não suporto mais ir para o trabalho, senta, olha nos olhos do seu acompanhado e tenta entender o que está acontecendo. Você pode não identificar um quadro depressivo, essa pessoa continua fazendo todas as coisas, ela não está embotada, não está em casa, continua saindo, continua conversando, mas tem um desespero ali instalado em que ela pode chegar ao ato. E é importante que você, enquanto acompanhante terapêutico, faça, né, que você tenha essa sensibilidade de sentar, de olhar para essa pessoa, ver para além do quadro depressivo, gente, porque às vezes o acompanhante terapêutico, os profissionais em geral, buscam um quadro depressivo, e isso é uma falha mesmo, porque a gente desconsidera outros fatores de risco. Por exemplo, agora a pandemia, o luto, né, a perda de entes queridos, de pessoas queridas, fazem com que fez com que outras pessoas tirassem a própria vida, e algumas pessoas estão cometendo esse ato por consequência da perda de outras pessoas, de entes
que também se suicidaram ou de pessoas que morreram por consequência da Covid. Então, eu quero assim que vocês pensem em todos os fatores que envolvem, que são risco para o suicídio e que vocês construam junto com o acompanhado de vocês o PTS, que é o Plano Terapêutico Singular. Se vocês ainda não ouviram falar sobre o PTS, eu quero que vocês, eu vou deixar disponível para vocês agora o link nos stories, para que vocês saibam o que é um PTS, o Projeto Terapêutico Singular, e vocês consigam construir junto com o acompanhado de vocês, tá bom? Então hoje era isso, eu queria falar um pouquinho dessa perspectiva multifatorial que envolve o suicídio, e a gente vai voltar a falar sobre essa questão aí durante a semana. Fiquem ligados aí no nosso cronograma de lives dessa semana, tá bom? Então um beijo pra vocês e até a próxima.